Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 64 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Se você tá achando que seu conhecimento anda meio caidinho em alguma área, anda meio superficial, tá sentindo aquela necessidade de se aperfeiçoar em algum tema, seja pra ter mais produtividade, seja pra se relacionar melhor com seus clientes, seja pra sacar mais de marketing, pra aprender a falar em público, na Udemy você vai encontrar um curso para te ajudar a se qualificar nisso. Se você quiser saber mais, aqui na descrição do post tem um link que te leva direto para os cursos de negócios na Udemy. Bora ligar o aparelho! Te relacionando de uma maneira leviana com aquele conteúdo. Tu tá perdendo o subtexto, que tem coisas que não são ditas de maneira literal, que tu capta pelas nuances. Se a gente vai direto a tudo ao que interessa, a gente só quer a parte boa, a gente só quer a recompensa, como é que a gente vai lidar com o dia a dia de um negócio que é cheio de frustrações, é cheio de sofrimento? Então tá, pessoal, o título desse podcast é Imediatismo e Superficialidade. Onde a gente vai com tanta pressa? Hoje a gente vai falar sobre essa tendência que tá solta por aí e faz cada vez mais vítimas. Ninguém mais lê livros, a galera só quer saber de resumo, a galera agora prefere séries, não assiste mais filme, as bandas não lançam mais discos, o foco agora é lançar singles, e agora também a rapaziada escuta podcasts no modo acelerado e pula os comentários. A gente vai entrar a fundo no assunto logo após os comentários e recados da direção. Fica aí, não pula não, aprende a esperar, meu velho. Previously on Aparelho Elétrico. Essa semana eu terminei de ler o livro Sprint, sobre o método que o Google usa para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Achei muito legal essa forma de validar as ideias, porque cria um senso de urgência e obriga a gente a focar só no que é essencial. E assim não dá tempo do nosso perfeccionismo e o nosso apego emocional atrapalhar o projeto. É até meio irônico, né? Elogiar a urgência justo nesse episódio que critica a nossa falta de paciência, né? Mas se você quiser saber mais sobre o livro Sprint, o link tá aqui na descrição do post. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 15 minutos e 34 e fica na consciência de cada um. Toda terça de manhã eu tô enviando pra galera cadastrada na nossa newsletter os conteúdos mais legais que passaram pelo meu radar na última semana. São links com dicas sobre o que ler, o que ouvir e o que assistir. Tudo pra te inspirar e te ajudar a decolar os teus projetos. Quer receber? Então acessa aparelhoelétrico.com e te cadastra na news. Partiu para os comentários. Se você quer que seu comentário apareça aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O podcast anterior foi sobre os resultados da pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil 2018. E quem ranqueou alto nos comentários foi a Maete Porto. Como sempre, adorei o podcast. Tu tá cada dia melhor, Henrique. Muito obrigado, Maete. Este podcast, pra mim, levantou um questionamento que tenho me feito. Essa dúvida tem causado confusão na minha cabeça, pois nunca sei o que responder quando me perguntam. Talvez vocês consigam me ajudar. Eu não sei se sou freelancer, empreendedora criativa ou empregada. Na verdade, eu me sinto os três, pois minha atual situação é: trabalho part-time em uma empresa, entre parênteses, empregada. A outra metade desse part-time trabalho como freelance, fazendo jobs de clientes. E nos fins de semana, invisto no meu projeto, onde viso ter independência destes dois,
fazer mais o que gosto de fazer, e isso inclui produtos digitais. Então, neste caso, eu sou empreendedora criativa. Eu acho que em cada momento eu sou uma coisa. Então, quando me perguntam, eu tento explicar, mas a cara da pessoa é normalmente de descrédito. Outra coisa, quando eu aceito um FII mensal do cliente, de certa forma, eu não estou empregada? E aí, galera, por favor, me ajudem com a definição destes termos. Maitê, pois é, Maitê. Pois é, eu acho que na verdade tu é os três. O que tu te sente, né? Eu acho que de repente a gente pode dividir nessas duas coisas. Como que tu te sente e qual que é o título socialmente aceitável, né? Aquilo em relação às outras pessoas, né? Talvez tu já te sinta como tu visa ser uma empreendedora, né? Tu quer, no final das contas, hoje tu tem um emprego ali porque tu tem que pagar tuas contas. No final do dia, na verdade, o que tu quer mesmo pra tua vida é ser empreendedora. Então, eu acho que tu já é uma empreendedora. Mais do que essas outras coisas. Por essas coisas tu tá fazendo no momento, né? A situação exige que tu faça essas outras coisas. Que tu seja freelancer por um tempo e que tu esteja empregada, seja funcionária no outro momento. Mas o que tu quer é empreender, né? Esses produtos digitais, que é o que tu gosta mais de fazer pelo que tu diz aqui, né? Então, acho que no fundo, a tua essência é essa, a essência de uma empreendedora. Só que, socialmente, talvez acho que tu pode até escolher qualquer um desses e dizer, né? O que tu é? Não, eu sou... Qual que é o teu ofício? Tu não precisa dizer o teu formato de trabalho, né? Porque empreender é um formato, né? Mas o que tu tá empreendendo? Com o que tu tá empreendendo? Tu tá empreendendo com design? Tu tá empreendendo com redação? Tu tá empreendendo com uma loja de roupas? Tu tá empreendendo com uma startup? Tu tá desenvolvendo um software, né? Empreender é um formato, né? Freelance é um formato de trabalho, né? Eu sou designer freelancer, eu sou redator freelancer, eu sou programador freelancer, né? Então tu tem o teu ofício, tu tem a tua especialidade, né? Então, empregado, empreendedor e freelancer são, digamos, 3 formatos de trabalho, né? 3 formas de trabalhar. Acho que no final das contas, em resumo, acho que seria isso, assim, Maitê. Tipo, o que tu te sente mais à vontade de dizer, né? Daqui a pouco, se tu é designer, né? Não, sou designer. Mas pra te organizar, tem essas coisas, essas convenções sociais que às vezes a gente não sente a vontade de dizer, né? Eu sou um empreendedor, né? Porque daqui a pouco o teu negócio tá recém começando. Quando tu diz, eu sou um empreendedor, parece que a pessoa já tem que estar consolidada, né? A pessoa já tem que ter um iate, no mínimo, né? Tem que ter um aviãozinho particular. A pessoa tem que ter, no mínimo, um carro do ano, né? Mas, na verdade, empreendedor é o cara que tá sempre arriscando, né? Indo atrás, não significa que tenha sucesso ou não, né? E a outra parte que tu falou aqui, quando eu aceito um FII mensal do cliente, de certa forma, eu não estou empregada? Não. A minha visão é não. E isso aqui a gente tem que alertar muito, porque muita gente acha que daí, não, se eu tenho um FII mensal do cliente, eu sou meio que o funcionário dele. Não, são coisas diferentes. Emprego é uma coisa e trabalho é outra coisa. Quando tu tá fechando um FII mensal, o cara tá te passando trabalho, né? O empregado é aquele cara que é o funcionário, o cara é aquele que vai na empresa todos os dias. Vai lá na empresa dele todos os dias. Trabalho é uma coisa, emprego é outra coisa, que a gente tem que cuidar para não confundir toda essa maçaroca, né? Não significa que porque ele tá te contratando um FII mensal, tu vai ser funcionária dele, não é? Tem que cuidar bem com isso, porque as pessoas muitas vezes pensam que sim. E isso acaba dificultando muito a relação do freelancer com o seu cliente, né? Porque nenhum nem outro pode pensar isso. O cliente não pode pensar que o freelancer é o empregado dele, porque ele tá pagando um FII mensal, e vice-versa. O freelancer também não pode enxergar o cliente dele como um chefe a partir disso. É uma relação de fornecimento, né? É um fornecedor. Ele contratou um fornecedor pontual para resolver aquelas demandas que foram estabelecidas no acordo, em contrato, enfim. Mas não, eu sou bem categórico nisso. Tu não tá sendo empregada dele, não, Maitê. Acho que a maneira de pensar sobre isso é por aí. Vamos em frente aqui, comentário do Léo La Roça. Fala, Henrique, baita podcast. Já ouço há alguns meses e tem me ajudado muito neste início de carreira. Trabalho efetivamente com isso desde abril de 2017. Inclusive, já indiquei o podcast para colegas. Sou estudante de arquitetura, trabalho no escritório como social media e tenho um cliente fixo mensal, um projeto grande que aceitei e estamos numa crescente ótima, além de freelas mensais sob demanda. Meu irmão é web designer e, como sempre, me relacionei muito bem com pessoas, muito mais que ele mesmo, fazia o meio de campo com os prospectos. Vejo muitos amigos estudantes de design reclamando do mercado, a gurizada sempre naquela de procurar estágio em agência, procurando um emprego mais formal e sem visão de mercado. Sempre indico começar por si só, buscar se relacionar mais com as pessoas, foi assim que consegui meus melhores clientes. Acredito que a academia, num modo geral, tem engessado a gurizada. Falta noção de mundo, de relacionamento profissional e etc. É isso aí, abraço. Pois é, Léo, eu não sei como que estão os currículos hoje nas universidades, se tem cadeiras, matérias sobre empreendedorismo, por exemplo, para estimular a galera a pensar por conta própria. Até pouco tempo aí a escola mesmo e as universidades preparavam o cara para ser empregado. No Brasil o caminho era esse, ou tu
fazer um concurso público ou tu ser empregado numa multinacional, né? Te desenvolver como empresário, empreendedor, ter o teu negócio próprio, isso aí era coisa de maluco, né? Então eu não sei o quanto isso já se refletiu nas faculdades e quanto isso tá mudando, né? Se tá mudando isso dentro das faculdades ou não, né? Mas de certo modo sim. E também a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que a educação é bem defasada, né, cara? A galera realmente não consegue interpretar texto e essa coisa toda, né? É bem difícil, assim. Tô dizendo isso porque tu falou que falta noção de mundo. Eu também acho que falta noção de mundo. E é uma coisa que tem que partir de cada um, né? Ir atrás de conteúdo, ler, se informar, né? Muitas vezes aí tu vê alguns projetos, a galera quer fazer algum projeto que não tá nada conectado, né? Com a visão de mundo que tá crescente. Por exemplo, o veganismo, né? Daí hoje, cada vez mais pessoas estão virando veganas. E aí tu vai lá e tu abre uma churrascaria, por exemplo, sabe? As pessoas não estão acompanhando as tendências, o que tá acontecendo, o que não tá, né? Então, falta sim noção de mundo e a academia também, eu acho que precisa criar alunos não tão dependentes de empregos e tal. Eles podem sim correr por fora, eles podem sim ter os seus próprios clientes, né? Que eu acho que até de certa maneira é mais saudável, pode ser mais sofrido, mas pode ser uma outra forma de tu jogar essa pessoa no mercado de trabalho, tu posicionar ela. Olha, cara, tu vai ter vários clientes, em vez de tu ter um só que vai te pagar um montão, que o que seria um emprego, não, tu entra ali nesse emprego e tu vai ganhar R$2.000 por mês. Só que no momento que tu perdeu esse emprego, tu perdeu toda a tua renda. Não, mas tu vai ter ali 5 pequenos clientes que vão te pagar menos, que no final das contas vai dar esses R$2.000. Mas aí no momento que tu perde um só, tu ainda tem os outros pra segurar a tua renda. Por que não preparar as pessoas dessa maneira? Por que não preparar os alunos dessa maneira, pra eles pensarem mais dessa forma? E outra coisa que tu falou aqui, Léo, tu falou do teu irmão, né? Que teu irmão de repente não curtia muito conversar com as pessoas. Isso é muito questão de perfil também, né? Não é todo mundo que precisa ser empresário, empreendedor, e não é todo mundo que vai curtir ser empregado, né? Trabalhar como funcionário. É questão de perfil. Eu acho bacana a gente mostrar que existem outras possibilidades, não dizer só existe funcionalismo público e só existe trabalhar como funcionário em multinacional, numa empresa grande bem estabelecida. Não, são só esses dois caminhos. Essa é a minha visão aí, Léo. Valeu pelo comentário, meu velho. Vamos aqui pro comentário do Gabriel Duque. Fala, Henrique e pessoal do Aparelho. Acompanho sempre os podcasts e a forma que você aborda empreendedorismo e a vida freelancer. Concordo plenamente quando você fala que os profissionais gostam de ser especialistas no seu assunto, mas tem uma baita preguiça de entender do negócio em si. Outro ponto da pesquisa que é bem importante de se notar é sobre o excesso de trabalho. Como você bem disse, a produtividade vai caindo ao longo do tempo e se você não se cuidar, pode sofrer de esgotamento mental e burnout. Inclusive, queria fazer um marketing pessoal aqui, escrevi um post bem legal sobre o tema no blog da Rumruit. Segue o link para quem se interessar. Quem quiser ver o texto do Gabriel, aí eu vou colocar na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. No mais, acho que muitos dos dados da pesquisa acabam sendo enviesados, porque o número de novos freelancers é bem superior ao restante, então aceitam rendimentos menores para pegar experiência e por isso a receita fica na casa dos R$1.000 a R$2.500 por mês. Acho que é isso. Gabriel. Pois é, eu acho também, às vezes eu quero acreditar que tá enviesado pros novos freelancers, mas eu tenho uma parte de mim que ainda acredita que essa pesquisa, ela reflete sim o mercado de freelancer. Acho que a galera ganha pouco mesmo. Acho que ganha pouco. Como eu falei ali, a questão dos empregados, né, comparando, claro que o freelancer ele é um empreendedor, né, então ele tá ganhando entre R$1.000 e R$2.500, ele tá no início dele. Daqui a pouco ele não tá tão ruim, cara, tá começando, né, já que aí um empregado em média ganha R$2.100, né, pela informação que eu peguei no podcast passado de uma pesquisa do IBGE. Tendo a achar, não, isso aí ficou muito enviesado pros novos freelancers, mas uma parte de mim também acha que não, cara. Acho que o mercado é esse aí, cara. A galera ganha dentro disso aí mesmo, cara. São poucos os que conseguem extrapolar isso. Essa que é a realidade. E como eu falei no podcast, o Brasil é um país pobre, cara. Tem poucas áreas que são ricas, mas na sua maioria, a maior parte do Brasil é pobre, né? O dinheiro não chega na mão das pessoas. E elas faturam pouco mesmo. Ou fazem projetos mais baixos. E a gente tende a achar também, quem vive num grande centro, olha essas cifras e acha pouco. Mas quem tá numa cidade bem pobre no interior, daqui a pouco isso é uma fortuna. Tu consegue fazer bastante coisa com isso. A gente tem que sair um pouco da bolha e tentar ver pela uma outra ótica que a gente não conhece também, né, cara? Uma parte de mim acha que esses números não estão errados. E também, cara, esse aqui é o segundo ano que o Aparelho Elétrico faz essa pesquisa. Vale a pena pegar, por exemplo, a pesquisa do 99 Freelas, fez também uma pesquisa, se eu não me engano. Tem a Trampos também, que faz pesquisa todo ano com os profissionais freelancers. Se eu achar os links dessas pesquisas, eu deixo aqui na descrição do post pra quem quiser comparar os números pra ver. Eu acredito que não tá tão diferente do que a gente encontrou. Mas é bacana, né? Olha, o Aparelho Elétrico com esse perfil encontrou esses números, o Trampos com esse perfil deles lá, eles encontraram esses números, a 99 Freelas
pessoas com o perfil deles, né? Cada um tem um modelo de negócio entre nós três, digamos assim. E cada um atrai um tipo de público. Vale a pena pensar sobre isso, investigar os dados de cada uma delas e cruzar pra ver qual que será que é desse mercado. Será que tá muito errado assim, cada um? Aí tu consegue ter um panorama dos números. O que cada um tá conseguindo levantar de dados, né? Vale cruzar esses dados entre si pra ver qual que é a realidade desse mercado mesmo, né? Mas eu acho que no final das contas a gente não tá tão errado não, Gabriel. Mas valeu o comentário aí, meu velho. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 63, resultados da pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil 2018. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Resultados da pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil 2018 e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Você vai imediatismo e superficialidade. Por que a gente anda com tanta pressa? Hoje parece que é pecado mortal ter que esperar por algo. Essa ansiedade de ir logo ao que interessa é uma tentativa desesperada de poupar tempo? Ou é um modo de burlar o status quo pra parecer cool? Ou ainda uma forma de evitar o sofrimento? Será que esse comportamento ajuda ou atrapalha o desenvolvimento do seu projeto? Eu decidi falar sobre isso aqui. Na verdade, já estava com esse assunto na cabeça há algum tempo, queria falar sobre isso, já estava notando esse comportamento em mim mesmo, não só nas pessoas, né, mas em mim mesmo também, em algumas situações. E essa semana aconteceu meio que uma confluência. Aconteceram várias coisinhas que me levaram a chegar à conclusão de tipo, é agora que a gente tem que falar sobre isso. O gancho tá aí no ar. E a primeira coisa que aconteceu foi um texto da Dani lá na Liga, Dani Lima designer, pra quem tá chegando agora no podcast aí, porque já que a audiência é rotativa, né, tem que estar sempre contextualizando pra galera. Dani Lima, designer, postou lá no grupo da Liga um texto falando do Jeff Bezos, né, o fundador, CEO da Amazon. Ele aboliu os PPTs das apresentações da Amazon. Então, internamente lá na Amazon, a galera não usa mais PPTs. A justificativa dele é que ele diz que esses bullet points de PPT é uma coisa muito breve, não dá o caráter do storytelling, da narrativa da apresentação. Então tu deixa a ideia muito superficial, muito breve. Então tu acaba defendendo a ideia de uma maneira muito leviana. E eu achei curioso que nesse texto que a Dani colocou lá, ele sugere que as pessoas, supostamente pelo que diz lá, se eu não tô enganado, ele diz que ele não tem mais PPTs, que se tu quiser usar PPT, beleza, usa PPT, mas coloca imagens, usa mais imagens, mais fotos, que elas passam melhores ideias, conseguem passar melhores emoções e sensações na apresentação, que os bullet points eles são muito fracos para narrativa. E lá naquele texto ele diz também que ele prefere que as pessoas escrevam um memorando de 6 páginas, se eu não me engano, esse é o número, 6 páginas, mas que as pessoas no início da reunião elas vão pegar esse memorando, todas as pessoas na reunião vão pegar esse memorando e vão, eu ia dizer gastar, mas eles vão investir 30 minutos lendo esse memorando. E esse memorando tem uma narrativa completa, com parágrafos, com verbos, algo semelhante a um livro, né? Foi isso que me remeteu esse texto da Dani, né? Porque o cara da Amazon vê, entre outras coisas, livros, abolindo essa superficialidade do PPT, então, dentro da Amazon, fazendo a galera focar mais na narrativa, no envolvimento de uma coisa mais desenvolvida, né? Uma coisa que promova mais a imersão no assunto, né? Pra defender uma ideia. E eu achei isso muito curioso, cara, porque a gente vive num momento onde a galera sai emitindo opinião lendo o título de um post, né? Ali o título ali já vai pros comentários e já começa a xingar, né? Nem pra prestar atenção de fato o que tá acontecendo ali, o que tá sendo debatido, não consegue ler o texto, né? Do início ao fim. Eu reconheço, cara, que pra mim ler texto na internet é sofrido, eu tenho que voltar várias vezes os parágrafos. Curioso que livro não. No livro eu sento ali, todo dia de manhã eu sento e eu leio o livro. Claro, também tem momentos sim que a minha cabeça tá um pouco mais dispersa, eu tenho que voltar e ler o parágrafo algumas vezes em determinadas épocas, mas não é tanto quanto na internet. Na internet sim é mais difícil porque a internet tem mais distrações, né? Tô ali lendo o texto esse, por exemplo, que a Dani enviou, mas ao mesmo tempo tem alguém me chamando no WhatsApp, eu já vi que chegou um e-mail novo,
novo, tu já tá num ambiente mais exposto a distrações, né? E aí esse texto do Jeff Bezos é bem curioso, porque, né, ele tá defendendo um pouco a questão dos livros, né? Olha, galera, tem que ter imersão na parada, né? Menos superficialidade e mais imersão. E eu fiquei imaginando a cena, né, chegando numa reunião com millennials, né? Por exemplo, cara, vamos sentar aí 30 minutos e ler esse memorando e depois a gente discute. E a galera com celular, né? A galera não consegue largar o celular, né? Como é que seria isso na prática, né? Não condeno o que ele diz, eu acho ótimo, acho que a gente realmente tem que aprender a esperar mais, a gente tá muito imediatista. Acho uma grande sacada. Mas enfim, esse texto da Dani foi um dos fatos que aconteceu e logo depois o Vini postou um vídeo em um outro tópico do grupo, ele postou um vídeo do Simon Sinek, né? Autor de vários livros aí, focado em liderança e tal. E se eu não me engano ele tem também TED Talks e tal. Ele é um cara bem conceituado aí, né, no mercado de business, de liderança, de educação corporativa, digamos assim. E nesse vídeo que o Vini postou lá, Vini Campos também, né, contextualizando pra galera que tá chegando agora, Vini Campos, designer, sempre participa dos nossos podcasts aqui. Nesse vídeo que ele postou lá, então tem o Simon Sinek sendo entrevistado e ele tá falando no vídeo sobre os millennials, sobre o comportamento dos millennials e sobre esse imediatismo. Tem um momento do vídeo que o cara fala assim, eu tô há 8 meses numa empresa e eu vou sair. Tá, mas tu vai sair por quê? Porque eu não tô causando um impacto na sociedade. O cara tá na empresa só há 8 meses. Cara, é um imediatismo doido, né? Eu não condeno, cara, porque eu sou um millennial também, né? Eu nasci em 82 e eu sentia isso também. Entrava no emprego e saía. No início era muito legal, ia me desenvolvendo dentro da empresa e pensando, não, aqui é o lugar que eu quero ficar. E aí depois as coisas começavam a ficar difíceis, começava a ficar mais demorado de ver os resultados, de chegar onde eu queria chegar. E às vezes eu tinha imaginado uma coisa que no fundo não era aquilo que eu tava esperando, né? Imaginei uma coisa, idealizei algo. E uma coisa é a nossa mente, as nossas ideias, né? Outra coisa é a realidade. Acabava saindo, trocando. Não, quero uma outra empresa que seja alinhado com as coisas que eu quero ir pra outro lugar, quero tentar de novo. Talvez isso não seja pra mim. E esse imediatismo, essa angústia, essa ansiedade, essa falta de ginga, de saber lidar com a espera, eu acho que ela é muito prejudicial. É mais ou menos isso que o Simon Sinek fala dos millennials ali no vídeo, esse do Vini, e eu acho que tem tudo a ver com esse texto da Dani. E outra coisa, terceira coisa, né, como eu disse no início, foram 3 coisas, né, o texto da Dani, o vídeo do Vini, e a terceira coisa é que a galera tá comentando muito pra mim que tem escutado os podcasts do Aparelho Elétrico acelerando eles, porque daí as falas ficam mais aceleradas e eu acho que isso ajuda a manter o foco no podcast. Ou, você vai escutar um podcast de 1 hora, tu vai escutar ele em menos tempo, e se tu fosse naquele tempo escutar tu consegue escutar 2, então, se tu tá acelerando. Enfim, tu tá ganhando tempo pra ouvir mais podcasts ou pra consumir mais conteúdos. Eu não sei se exatamente é isso é uma conclusão que eu tô chegando, eu não faço isso, não adotei essa prática aí. Fora isso também tem o fato da galera não gosta de ouvir os comentários dos podcasts, né? Eu percebo que isso, aqui no Aparelho Elétrico muito pouco, mas eu vejo as reações, assim, de outros podcasts. Eu já vi alguns papos do Twitter e tal. Chega muito pouco feedback negativo a respeito dos comentários do aparelho. Não sei, enfim, se a galera realmente tá ouvindo ou se não tá, mas eu percebo que também existe uma insatisfação com os comentários. Tipo, a galera quer clicar o play ali do podcast, ela já quer ir direto ao assunto. Não quer escutar propagandinha no início, não quer escutar a introdução, não quer escutar os comentários, quer direto aquele assunto do podcast. E é engraçado porque o podcast, pra mim, ele é uma obra, né, cara? Tipo, eu nunca pulei comentário de ninguém, nenhum dos podcasts que eu acompanho. Salvo algum caso que eu precise, por exemplo, eu quero montar uma pauta para aparelho, eu preciso ouvir aquele podcast em 1 hora. Então eu vou direto ao que interessa, porque eu preciso montar essa pauta, preciso esclarecer a minha cabeça, preciso pegar algumas referências ali, e aí eu vou e escuto aquele podcast assim. Mas se tá no meu dia a dia, se não é um trabalho que eu preciso fazer, é pro meu lazer, claro que no final das contas a gente acaba escutando muita coisa que é relacionada ao trabalho no nosso momento de lazer, mas eu não pulo, eu entendo que aquilo faz parte de uma estrutura que foi montada pelo produtor. E eu acho que faz total sentido os comentários serem no início, porque fica amarrado com o podcast anterior, com o episódio anterior. Tu vai mantendo uma continuidade, né? E eu acho que os comentários são importantíssimos, né? Não só pra quem tá ouvindo sentir que tá participando da conversa, mas pra poder desenvolver mais o assunto juntos. Pegando o exemplo aqui do aparelho elétrico, né? Os ouvintes escutam e às vezes tem alguma coisa que ficou descoberto no tópico que a gente tava debatendo, que a gente tava conversando, e vem um ouvinte e traz uma percepção que tinha ficado de fora antes. Então quem não tá ouvindo os comentários tá perdendo, né? Tá perdendo de se qualificar. Por que não ouvir os comentários?
comentários. Ah, porque a galera que comenta não é inteligente? Porque é chato ouvir os comentários? Eu só quero o que interessa? Eu não entendo por que pular. Eu, quando sou fã de um podcast, eu escuto na íntegra. Eu não pulo, sabe? Eu quero entender aquilo ali com um contexto inteiro. Eu quero ter a imersão naquilo ali. Se o cara, o produtor do podcast, pensou o podcast assim, é assim que eu vou consumir aquilo ali. Porque aquilo ali é a parada do cara, aquilo ali é o conteúdo dele, aquilo ali diz respeito a como ele enxerga o negócio dele, a como ele se expressa, a como ele constrói, tem o estilo dele ali. Esse negócio de ir direto ao ponto, ir direto à pauta, eu acho que se tu tem os podcasts favoritos, tu tá só indo direto à pauta e tá pulando todo o resto, tu tá te relacionando de uma maneira leviana com aquele conteúdo. Tu tá perdendo contexto, tu tá perdendo subtexto, né? Que tem coisas que não são ditas de maneira literal, que tu capta pelas nuances. Enfim, são esses 3 motivos aí, já acabei entrando a fundo neles, eu só queria primeiro ter citado eles. O texto da Dani, o vídeo do Vini e essa questão de pular os comentários, de acelerar o podcast, né? Pra quem quiser ver o vídeo do Vini, vou colocar aqui o link na descrição do post, pra quem quiser ler o texto da Dani, vou deixar na descrição do post também, antes que eu me esqueça de dizer isso. Isso tudo me fez pensar, assim, nesse nosso imediatismo, né? A gente não quer perder tempo, pelo menos me leva a crer que o tempo é o que motiva esse comportamento, né? Não tenho certeza se é o tempo, ou se de repente é o sofrimento, é a angústia, é a dificuldade de esperar. Porque eu fico pensando assim, se é pra burlar o sofrimento, se a espera é sofrida, é angustiante, isso é bem complicado pra quem empreende, pra quem tem um projeto próprio. Empreender, cara, tem muito sofrimento. Não tem como, não existe um botãozinho bem suceder. Criei meu negócio hoje, agora eu aperto o botãozinho bem suceder e pronto. O negócio tá funcionando, tá dando lucro, todos os funcionários estão ganhando bem, estão contentes, tá tudo fluindo, os fornecedores estão entregando no prazo, eu tô repassando, tô vendendo bem, tá tudo tranquilo. Cara, não é assim. E mesmo negócio que tá lucrando também tem problemas na sua distribuição, no seu dia a dia. Sempre tem alguma ideia pra ser colocada em prática, pra melhorar, pra aprimorar o negócio, pra buscar uma excelência. E tudo isso gera sofrimento. Sofrimento é inerente. Não tem como tu burlar ele. Claro, tu pode criar mecanismos que reduzam o impacto do sofrimento, mas não tem como tu fugir totalmente dele, né? Então, isso faz parte, cara. Não tem como tu ir pular o almoço e ir direto pra sobremesa. Porra, se o cara gosta de futebol, o cara não vai querer ver só os gols, ele vai querer ver o jogo inteiro. Ele vai querer entender, porra, se o time dele tá indo bem, onde é que o time dele errou, aquele cara que foi contratado agora não tá funcionando bem, o anterior funcionava melhor, ou tem que contratar aquele outro que tá naquele time que o clube tá pensando em contratar. Aí tu tem imersão no negócio, aí tu começa a entender, tu sai da superficialidade, né? Tu te aprofunda no tema. E aí tu te relaciona com aquilo de uma maneira melhor. Algumas desconfianças que eu tenho, né? Eu não sei se a galera, tipo, pula os comentários do podcast pra evitar o sofrimento, ou se daqui a pouco é pra economizar tempo pra ouvir um outro podcast depois, mas também eu não quero me ater muito a esse negócio do podcast pra não ficar parecendo ranzinza e maguari com a galera que tá pulando os comentários. Mas, cara, não tem como tu ler só um resumo de um livro. Tá, tu vai entender sobre o que aquele livro trata, né? Se é esse teu objetivo, é só isso que tu precisa, só precisa entender sobre o que aquele livro trata, beleza, talvez o resumo funcione. Mas tu não vai conseguir entender todo o estilo de um autor lendo apenas um resumo. Tu não vai conseguir entender as palavras que ele gosta de usar, como é que ele constrói as frases, como é que ele expressa as ideias dele. Tudo isso se perde no resumo, perde a profundidade. E tem muita coisa que é dita além do literal, né, cara? São que nem no episódio sobre inteligência artificial. A nossa comunicação, ela não é tão 2 mais 2 igual a 4. Então eu acho que a gente tá perdendo muita coisa, cara, com essa superficialidade, esse imediatismo. Eu entendo que a gente vive numa era muito conectada, né? Que tem um excesso de informação, tem uma abundância de informação e a gente quer saber tudo, a gente quer evoluir rápido. Tem um podcast pra ouvir, tem um filme pra ver, um documentário que saiu, não sei mais quem tá produzindo conteúdo, e hoje produção de conteúdo tá na moda, todo mundo tá fazendo isso, né? O marketing de conteúdo, marketing de atração, todas as empresas estão fazendo, então tem uma abundância de informação por aí. Só que a gente também precisa consumir isso e ter um tempo de assimilação. Precisa dar tempo de assimilação, acho que isso é importante também. Fazendo as coisas com superficialidade a gente não consegue, né? Tipo, tem a questão que a galera assiste muita maratona, né? Série em maratona, né? A gente não assiste mais filmes, ou pelo menos, né? Ao que se parece que o interesse de filmes decaiu, mas tem séries, né? Que é uma coisa mais rápida. Chegou cansado em casa, em vez de tu assistir um filme de 2 horas, tu vai assistir uma série de 30 minutos, 45 minutos, 50 minutos que seja. Aí a gente faz uma maratona de série, tu não tem tempo de assimilar aquele conteúdo, né? Ah, passou um episódio, agora pensa no que aconteceu, por que aquelas coisas aconteceram. Ah, tá, agora tá acontecendo isso por causa disso, não sei o que, tá, agora vamos pro próximo capítulo pra todo aquele conhecimento bem consolidado ali pra entender, né? Colando um atrás do outro na maratona ali, às vezes tu não entende por que tá acontecendo aquilo.
tu tá sentindo prazer, né? Tu tá te entretendo ali e tal, tu tá olhando toda aquela narrativa acontecendo, mas às vezes tu não tá juntando os pedaços, né? Às vezes tem pontas que estão ficando soltas, porque tu tá assistindo um na cola do outro, né? E às vezes tá faltando consolidar todo esse conhecimento pra de fato entender e absorver toda aquela arte que foi colocada ali, né? Tem séries que são realmente muito bem amarradas e tem pequenas coisinhas ali que se tu não presta muita atenção, se tu não tá bem atento, tu não tá prestando total atenção, não tá com o teu foco total ali, vai passar. Pô, tu assistiu 2, 3 episódios de série, 4 episódios de série ali. Pô, cara, daqui a pouco já cansou, deu por hoje, né? Aí tu fica forçando. Será que tu tá realmente captando ou muita coisa tá deixando passar? Essa vontade de, tipo, já saber tudo. Não, agora pronto, resolvi isso, agora eu posso assistir outra série, né? Ou tipo, não, agora eu tô por dentro, agora a galera vai... Agora eu não vou levar mais spoiler nas redes sociais. Tô por dentro do que rolou ali, pelo menos eu já assisti. Mas será que tu consumiu mesmo esse conteúdo com todo o foco que ele exige? Será que tu conseguiu ter proveito desse conteúdo mesmo? Curioso isso, cara, porque acho que esse período de assimilação, de contato, de profundidade com o conteúdo é importante também. A gente deixa passar muita coisa, né? Eu sempre fui muito contra, por exemplo, assistir filmes de novo que eu já vi. Ah, se eu já vi, eu não quero ver de novo. Durante muito tempo fiquei pensando que era besteira, né? Pô, tem muito filme legal pra assistir, cara. Por que eu vou assistir um filme de novo? Por que eu vou ler um livro de novo? Só que é muito legal, cara, fazer isso. A segunda vez que tu assiste não é a mesma pessoa que assistiu a primeira vez, né? Tipo, assiste um filme um ano depois vai assistir de novo, 2 anos depois, ou até no semestre seguinte que seja. Tu já vai ter uma percepção totalmente diferente. E outra que tu vai começar a captar coisas que tu não tinha visto na primeira vez. Porra, um filme é cheio de detalhes, né, cara? Que o diretor pensa. Tem várias nuances, né, cara? Que a gente tem que se envolver e tal. Que a gente pode se envolver, pode se conectar aquele produto, aquela peça de arte, sei lá que seja, pode te conectar em um outro nível, né? Num nível muito mais alto, se tu der a oportunidade pra isso. E aí eu acho que acelerar podcast, abrir mão de assistir filme ou só ler o resumo do livro, não vai dar esse grau de intimidade com o conteúdo, não vai dar essa profundidade, que é bacana. Tem um medo de envolvimento também com as coisas, né? Não, eu só quero ali o básico daquilo, eu não quero levantar bandeira, eu não quero sair usando uma camiseta desse diretor aqui, eu não quero sair levantando a bandeira de que eu ouço esse podcast, eu não quero sair levantando a bandeira desse autor aqui, desse livro. Eu só quero entender pra poder ter argumento pra mesa de boteco. Pode ser também, cara, é uma maneira de ver a vida, né? Eu fico com a impressão que tá faltando consolidar conhecimento, né? Pra falar com propriedade sobre as coisas, né? Isso de ficar na superfície, de, por exemplo, em um mês ler, sei lá, 30 resumos de livros, um resumo por dia, faz tu ter uma sensação de invencibilidade. Mas aí tu vai debater com alguém que de fato leu uma dessas obras por completo, de repente tu fica a ver navios. A pessoa vai te mostrar uma outra visão daquela obra, né? E outra que se tu só lê o resumo, tu fica refém da pessoa que fez o resumo, da visão daquela pessoa que fez o resumo. E ela selecionou as partes que ela julgou importante. Então algo já tá perdendo aí nesse resumo, né? Que pode ser que tu perceberia de uma maneira diferente. Nada melhor do que tu ir lá e ver com os teus próprios olhos. Tu lê o livro com os teus próprios olhos e não ficar dependente de um resumo, né? Porque daqui a pouco nesse resumo aí pode não ter o mais importante da obra. Quem é que fez esse resumo? Era uma pessoa qualificada? Livro é incrível, cara. Tipo, tu pega 3 pessoas que leram o mesmo livro, cada uma vai ter uma visão diferente sobre aquele livro. Cada uma vai comparar com a sua bagagem, não, aquela parte, nossa, eu fiquei aflito com aquela parte. Aquela parte achei desnecessária, não deveria ter. Cada pessoa vai ter uma interpretação. E isso com o resumo, tu, né, pasteuriza o negócio, sei lá, tu reduz o conteúdo, né? Enfim, acho que o resumo deve ter aí a sua serventia, se for fazer uma prova, um teste, alguma coisa, ou assim mesmo como eu falei antes, se eu preciso consumir um conteúdo muito rápido porque eu vou fazer um podcast a respeito, eu vou produzir um conteúdo a respeito daquilo, ok, mas aí é uma outra situação, né? Não é o dia a dia, é uma outra situação. Eu não sei se as pessoas fazem isso com as coisas que elas amam. Quero assistir isso aqui acelerado, eu vou ouvir isso aqui acelerado, eu vou ver só o resumo. Eu amo aquele autor lá, eu já li todos os resumos dos livros dele. Chega a soar como uma ofensa, né? É curioso, cara, eu acho assim, a gente perde muita imersão, né? Mas voltando à questão do empreendedorismo, né, que é o nosso mote aqui, cara, sofrimento é inerente do empreendedorismo. E as coisas são demoradas, elas levam tempo. E com todo esse nosso imediatismo e a nossa superficialidade, daqui a pouco a gente tá perdendo de exercitar aí o nosso músculo da força de vontade, o nosso músculo da resiliência, da perseverança, né? Porque, se a gente vai direto a tudo ao que interessa, a gente só quer a parte boa, a gente só quer a recompensa, como é que a gente vai lidar com o dia a dia de um negócio?
negócio, que é cheio de frustrações, é cheio de sofrimento. A gente tá perdendo de nos preparar, né? E outra que é uma coisa que eu tava pensando antes também, com toda essa abundância de informação, é claro, a gente fica ávido por consumir tudo isso, né? E a gente talvez não tenha tempo hábil pra fazer tudo isso. Eu acabei entrando ali na questão de que a gente precisa de tempo pra assimilar todo esse conteúdo, mas a gente também precisa de maturidade como ser humano, né? Em determinada fase da vida a gente consome muito conteúdo. A gente tem 20 anos, 30 anos que seja, 40, independente, não quero marcar uma idade só, mas a gente tá naquela fase da vida e tem um conteúdo que a gente vai só de fato entender ele anos depois, que a gente vai estar de fato preparado. Caralho, agora aquilo lá faz sentido que eu ouvi. O que eu tô tentando dizer é como se fosse um paralelo. A gente tá consumindo todo esse conteúdo aqui na esquerda, mas na direita a gente tem que ainda evoluir como pessoa pra saber usufruir desse conteúdo, pra conseguir entender o que ele de fato quer dizer, pra nos relacionarmos melhor com ele, pra assimilar ele, pra consolidar ele. Então tem ainda um período natural de maturação, de amadurecimento do ser humano, em paralelo a toda essa fonte que jorra de conteúdo. Acho que a gente precisa aprender a dar tempo ao tempo, né? E com calma, que não tem problema nenhum, pra conseguir criar um alicerce forte, uma base forte pra construir algo em cima disso. E não adianta ficar se sentindo invencível, o cool, por ficar driblando, inventando hackzinhos na vida, pra de que de alguma maneira isso vai nos dar uma falsa sensação de segurança, mas é uma segurança frágil. Pô, o teu autor de livros preferido, tu lê todos os resumos, tu não lê o livro do início ao fim, tá perdendo de se relacionar num nível maior com aquilo. Esse desejo de parecer invencível ou de dominar vários assuntos tal em pouco tempo e não se aprofundar em nada. Tô falando disso tudo aqui pra eu mesmo ouvir também, né, cara, e refletir sobre o assunto. Eu mesmo, meu estilo é de saber um pouco de cada... eu sei um pouco de design, eu sei um pouco de programação, eu sei um pouco de redação, sei um pouco de edição de podcast, sei um pouco de edição de vídeo, pra fazer o meu negócio se desenvolver. Tem um problema, eu vou lá, aprendo aquilo, mas num nível, digamos, superficial, um pouquinho além da superfície, pra conseguir resolver o meu problema e que eu não tenha que depender de outra pessoa pra fazer aquela parada. Mas eu nunca me posiciono como sendo o cara fodão do design, como sendo o cara fodão do podcast, como sendo o cara fodão da redação, que eu acho que eu sei o meu lugar. Sei que eu não domino esses assuntos como uma pessoa totalmente focada nisso. Tem imersão nisso, que respira isso dia e noite. Essa questão de acelerar o processo, ela é muito perigosa, porque ela pode dar essa sensação de invencibilidade, de eu já saquei o sistema, eu sei como acelerar as paradas. Na verdade, tu pode estar criando um castelinho de areia, que ele é bem fácil de ser derrubado. Eu já contei, acho que em outros podcasts, a história de um amigo meu que ele dobrou o salário dele 2 vezes em um ano. Ele entrou numa empresa ganhando R$2.500, pouco tempo depois ele já conseguiu dobrar para 5 mil, pediu mais responsabilidade, né? Dobrou para 5 mil e um pouco tempo depois para 10 mil. Pô, o cara entrou trabalhando num cargo pleno e depois já tava praticamente com as responsabilidades de um cargo de chefia em um ano, de liderança. Ele não aguentou, ele saiu fora. Não deu tempo de maturar aquilo. Não deu tempo dele amadurecer como pessoa, amadurecer como profissional. Em um ano, cara, tu dobrar 2 vezes o teu salário é muito imediatismo. É porque, e não foi por mérito que a direção viu ele e falou, olha, tu tem talento, nós vamos te dar mais responsabilidade, vamos aumentar o teu salário porque tu tem condições. Não foi isso. Foi ele que ficou pressionando a direção. Quero ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu quero ganhar mais, eu preciso crescer, eu quero crescer, eu tenho muitos planos, tenho muitos anseios. E ele dobrou o salário dele. Não demorou muito tempo, ele saiu fora. Ele pediu demissão porque ele não aguentou a pressão. Eu não sei se ele fechou 2 anos lá. Então ele criou, por causa da ansiedade dele, do imediatismo dele, ele criou uma situação que era insustentável, que não tinha longevidade. E imagina tu tá uma hora ganhando R$10.000, né? Tipo, no último podcast eu falei que a média do brasileiro empregado é R$2.100, o cara ganhava R$10.000. Tava muito além da média. Já entrou na empresa ganhando mais do que a média, né? Que era R$2.500. Então, de repente, ele podia ter dado uma segurada na ansiedade e crescido mais como profissional, aprendendo o jogo aos poucos, crescendo como profissional em paralelo, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. E em paralelo ele crescendo como... se desenvolvendo como ser humano, né? A gente também tem isso, né? Tem o lado pessoal que às vezes a gente esquece, né? Não adianta a gente só ser o fodão das galáxias no nosso ofício e ser uma pessoa cretina, né? Uma pessoa impossível de lidar, uma pessoa que não tem traquejo social. O mundo corporativo, o mundo dos negócios exige isso. Imagina que lástima, né? Em um ano tu ganhava um salário de R$10.000 e depois tu teve que sair fora pra procurar outra coisa, outro trabalho, dar uma guinada na vida e meio que recomeçar, porque aquela situação ficou insustentável. Ele poderia ter conduzido isso de uma maneira diferente. Acho que ele poderia ter um pouquinho mais de paciência, né? Que é o que nos falta hoje em dia, né? É difícil exercitar a paciência, né? Tendo toda essa gama, essa oferta de oportunidades, de experiências disponíveis, né? Mas ele talvez tivesse esperado um pouco mais, estaria mais preparado
pra lidar com toda essa pressão, né? Poderia ter ficado mais tempo nessa empresa, poderia ter ficado, né? Poderia estar lá até hoje, né? Ganhando talvez até mais. Essa questão da nossa ansiedade, do nosso imediatismo nos prejudica, às vezes a gente nem percebe. E eu lembro que esse papo eu tive com ele, eu falei assim, cara, mas tu não acha que tu tá pisando muito fundo no acelerador, cara, em pouco tempo? E ele falou assim, cara, tu falou a mesma coisa que o meu chefe falou pra mim, que eu tava querendo demais e tal, mas ele pressionou o chefe dele e mesmo assim o chefe cedeu, deu corda, né? Pô, esse cara tá achando que pode, que vai conseguir fazer o negócio, vamos dar um voto de confiança pra ele e vamos ver o que acontece. Mas enfim, essa história é só pra... me lembrei agora, eu acho que ilustra muito bem essa questão do imediatismo, assim. O que mais me motivou, né, pra fazer esse podcast é isso, porque eu acho que a gente precisa refletir o quanto esse comportamento nos ajuda, enquanto pessoas que querem ter projetos, enquanto um profissional freelancer que tá começando agora, enquanto uma pessoa que, sei lá, que quer ter um podcast bem sucedido, que quer ter um canal no YouTube bem sucedido, uma pessoa que, sei lá, quer montar uma startup, né? A gente precisa aprender a lidar com frustração, né? A gente precisa aprender a ter paciência, até as coisas se desenrolarem. A gente precisa amadurecer enquanto pessoa, né? E não só pessoa de negócios, né? Pessoa no particular mesmo, né? No pessoal. As coisas vão acontecendo ao seu tempo, né? Dê tempo ao tempo. Esse é o mote desse podcast, né? Não adianta a gente botar a carroça na frente dos bois. Tava me lembrando, assim, que tinha uma empresa que eu trabalhei, assim, que um cara me contou que ele demorou 3 anos pra fechar um cliente grande, assim. Ele falou, cara, Henrique, demorou 3 anos pra gente fechar esse cliente. Desde que eu entrei aqui nessa empresa, eu queria fechar esse cliente. E mandava e-mail, ligava, todo ano, namorando, aquela coisa, e eles estavam lá felizes com a agência deles, mas eles não deixavam de falar com a gente, não sei o que, bababá. 3 anos depois fechou. Mas era assim, ó, era um senhor cliente, né? Os caras estavam muito felizes. Porque eles eram uma agência, comparado ao porte do cliente, eles eram uma agência que estava começando ainda. E aquilo meio que mudou o curso da empresa deles, né? Da agência deles. Mas foi um namoro, cara. Demorou 3 anos pra eles fecharem esse cliente. E hoje eu vejo como tá popular essas plataformas de job e tal. Aquilo ali também é um exemplo de imediatismo. Porque a galera não fica fazendo mais e-mails de prospecção. A galera vai ali nessas plataformas de job, né? Falando aí especificamente de freelancers. A galera vai nas plataformas de job ali e já tem os clientes esperando por eles. Por um preço baixo, né? Porque um cliente que vale a pena trabalhar, tu demora 3 anos pra fechar. Se não 3 anos, mas tu demora tempo pra caramba. Tu vai ali estreitando aquele relacionamento, tu vai puxando assunto, vai fazendo networking, vai nutrindo aquele relacionamento de alguma forma até que chega num ponto que, beleza, chegamos aqui, vale a pena a gente trabalhar junto. Faz todo sentido a gente trabalhar junto agora. Mas é uma coisa que leva tempo, né? Acho que bons negócios, na verdade, são fechados assim. Negócios que envolvem cifras realmente relevantes e trabalho de maior porte, né? Trabalho de mais impacto, digamos assim. É um namoro até tu prospectar um cliente, até tu captar um cliente, até tu conseguir converter ele, né? E hoje tem essas plataformas de job, né? Os clientes já estão esperando, os freelancers já estão esperando e o valor é baixo. É uma relação efêmera, é superficial, é imediato. Olha, tá aqui, paga um pouquinho, faz aqui o job rapidinho, já pega outro job, blá. A relação não se estreita, né? A relação parece que ela não se amarra bem. É o que me parece, né, cara? Eu nunca fechei job nessas plataformas aí, eu sei pelo que eu vejo aqui me relacionando com os outros profissionais independentes, como eles contam como é e tal. Sei que sim, que isso aí também eu não posso generalizar. Eu sei que tem profissionais ali que fizeram um job freelancer, foi baratinho e depois acabaram engatando, virando profissional full-time daquela empresa, trabalhando remotamente e tal. Então tem, de fato, algumas acabam indo para um lado mais que se aprofunda. Mas acho que, a grosso modo, é sim muito superficial, muito imediato ali. São jobs muito pontuais, assim. Resolveu, partiu para outro cliente. Acho que isso ilustra bem, cara, porque os bons clientes mesmo demora tempo para fechar. Tu vai namorando, tu vai prospectando, chega na hora certa, fecha o job. É engraçado porque eu lembrei de uma frase agora que já vi ela atribuída ao Bukowski, mas eu não sei se é. O problema do mundo hoje é que os idiotas estão cheios de certeza e os inteligentes estão cheios de dúvidas. É uma coisa mais ou menos assim. E é engraçado porque parece que é pra aí que a gente tá arrumando, né? Essa nossa maneira de consumir conteúdo superficial e imediato, instantâneo, conteúdo instantâneo, tudo muito rapidinho, sem profundidade. Será que não faz a gente ter essa sensação de que a gente domina assuntos que a gente não domina? E que daqui a pouco a gente tá parecendo idiota e não tá se dando conta disso? Enfim, mas acho que é um assunto que a gente precisa conversar. E antes de amarrar melhor o assunto aqui, tem a...
Peixaria é o quadro onde a gente cede espaço para os apoiadores oficiais do aparelho elétrico venderem o seu próprio peixe. Hoje aqui com o recado da designer Manuela Freire Lopes. Oi Henrique, aqui é a Manuela da Manu com Design. Eu sou designer gráfica há 20 anos e atualmente o meu foco é nas pequenas empresas. Empresas que estão começando do zero e que precisam de todo um branding para criar a sua imagem no mercado. Então eu começo com a criação da identidade visual, que inclui a marca, papelaria, impressos, site. E agora eu estou fazendo uma especialização em marketing digital que eu tenho gostado muito. Então é mais um serviço que eu quero oferecer a esses clientes que não têm ainda, um grande capital para investir em agências. É isso. Visite meu portfólio no www.manucomdesign.com. Obrigada. É isso aí. Visite o portfólio e saiba mais sobre o trabalho da Manu no manucomdesign.com. Quer vender o teu peixe aqui no aparelho elétrico também? Então seja da liga. Contribuindo com R$5 por mês ou mais, você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Mas é isso, cara. Mas eu quis trazer esse podcast porque eu quis trazer esse assunto porque já tava tempo na minha cabeça, assim como eu falei no início. E aí rolou essa confluência aí, rolou esse, tipo, a Dani postou um negócio, o Vini também postou, e aí eu vi essa questão da galera pular os comentários e acelerar os podcasts. Pensei, porra, não, tá na hora da gente falar nisso. E eu também recentemente terminei o livro do Akio Morita, o fundador da Sony, e mais pro final do livro ele compara muito o modo como os japoneses fazem negócio e como os americanos fazem negócio. E em resumo, é que os japoneses pensam a longo prazo, e os americanos é essa coisa imediata, Tipo, fail fast, a gente vê, hoje, pela questão do empreendedorismo, as startups estão mais bombadas e tal, Esse livro que eu li é dos anos 80, de 86, 88, 86, alguma coisa assim. Imagina, é uma era pré-CD player, cara? Ele fala do CD player que vai revolucionar, que o CD vai revolucionar o mercado da música, de dados, não sei o quê. Mas é muito legal essa visão, que os japoneses, eles têm uma visão de longo prazo. E até me lembrei de um podcast que o Matheus estava aqui, o Matheus Cristóvão, da Thunder Rockets, e ele falou assim, ele falou alguma coisa nesse sentido, assim, eu sou apaixonado pela cultura japonesa. Daí eu falei, tá, mas por quê? Dele, cara, por exemplo, o cara vai fazer um sushi, ele não vai te mostrar como ele faz o sushi, ele vai te mostrar como ele cria a carpa. Então tá aí, cara, isso é a visão de longo prazo, isso aí é uma coisa que não é nada imediatista e superficial, é uma coisa que exige um envolvimento, Talvez é o que tá faltando pra gente aí, ser um pouquinho mais japonês e menos americano, Beleza, galera? Então por hoje é só. E esse então foi o episódio número 64 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. O que você pensa sobre imediatismo e superficialidade? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que precisa de uma força para avançar nos seus projetos. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOAparelho. E faça parte do nosso grupo secreto no Facebook, meu jovem. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Eu sei que às vezes você encontra alguns aqui na descrição no seu app de podcast, mas todos eles completaços ficam lá na descrição do post no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e até mais. E eu acho que faz total sentido, por exemplo, ter os comentários no início, Porque daí fica um bloco amarrado com o podcast anterior, E aí, o que a gente... das dificuldades de gravar podcast em casa. O vizinho tá com uma furadeira no terraço da sua casa. Como vocês podem ver pelo vídeo. E se eu não me engano ele tem também TED Talks e tal. É um cara bem conceituado.
Porque eu fico pensando assim, se é pra burlar o sofrimento, se a espera é sofrida, é angustiante, isso é bem complicado pra quem empreende, pra quem tem um projeto próprio. Empreender, cara, tem muito sofrimento. Pra empreender, tu tem que saber lidar com a espera. Possível de lidar, uma pessoa que não tem traquejo social, o mundo corporativo, o mundo dos negócios exige isso, né? E imagina que lástima, né? Tipo, o cara neste momento passa um ônibus. Aproveitar para tomar uma aguinha. Testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias, né? A gente tá falando aí, né, de imediatismo e o cara vem falar de aplicar novas ideias em 5 dias. E nos fins de semana invisto no meu projeto onde visa ter... Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência.